Quimera Audiolivros apresenta Magnetismo Espiritual, um livro de Michaelos, capítulo 19. Uma coisa nos consola desses fatos contristadores. É a certeza de que todo homem animado de uma simpatia profunda pelos deserdados, de um verdadeiro amor pelos que sofrem, pode aliviar seus semelhantes por uma prática sincera e esclarecida do magnetismo. Leon Denis, Depois da Morte, capítulo 17. Eis-nos chegados a um dos pontos capitais do magnetismo, que é o sonambulismo. Sabe-se que o sono, na ordem natural das coisas, é um fenômeno necessário e mesmo indispensável à existência dos homens e dos animais. A ciência, porém, capaz de prescrever os agentes terapêuticos suscetíveis de provocar o sono, mostrou-se incapaz de apontar a sua natureza essencial. O que importa, diz Teste, é determinar e analisar a causa natural e imediata do sono. Isso feito, ter-se-ia resolvido o mais interessante problema da fisiologia. Na verdade, sabe-se que a saúde perfeita, a alimentação sadia, os exercícios moderados, e mais a calma do espírito e dos sentidos, constituem as condições mais favoráveis ao sono. Mas as condições favoráveis à produção de um fenômeno podem ser, entretanto, estranhas à causa que o determina. Assim, a doença, os abusos de alimentação, a inatividade ou a fadiga, a excitação do espírito, ou dos sentidos, etc., são obstáculos ao sono. Mas, por quê? Como? Sobre este ponto, diz Teste, a ciência é muda. Volvamos, pois, a nossa atenção para a explicação do sono no sentido espiritual, ou seja, no sentido do papel que neste fenômeno representa a alma. Verificaremos de imediato que a causa do sono reside principalmente na alma, na luta constante pela sua emancipação ou regresso ao mundo donde ela proveio. Kardec trata do sono precisamente no capítulo 8º, sob o título da emancipação da alma. O sono, portanto, caracteriza-se pela necessidade que tem a alma de emancipar-se. E como sabemos que há recíprocas reações entre a alma e o corpo, fácil será deduzir as circunstâncias ou condições favoráveis, ou não à produção do sono. O sono liberta a alma parcialmente do corpo. Quando dorme, o homem se acha por algum tempo no estado em que fica permanentemente depois que morre. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Por isso é que os espíritos superiores assentem, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Quis Deus que, tendo de estar em contato com o vício, pudessem eles ir retemperar-se na fonte do bem, a fim de igualmente não falirem, quando se propõe a instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu, para que possam ir ter com os seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. Um dos efeitos do magnetismo é o sonambulismo, que é um estado de emancipação da alma mais completo do que o sono, em que as suas faculdades adquirem maior amplitude. É precisamente porque os sonâmbulos não dormem, na acepção vulgar do vocábulo, entendem alguns magnetizadores que imprópria é a denominação dada. É curioso assinalar que participam dessa opinião os próprios sonâmbulos, que protestam contra a alegação de sono quando eles estão vendo, ouvindo e sentindo. Os magnetizadores espíritas, porém, de conformidade com a doutrina, sabem, igualmente, que no sono comum a alma jamais está inativa, e que o repouso do corpo se verifica em virtude da liberdade ou ausência parcial daquela. Parece-nos, assim, que deverá ser mantida aquela denominação, porque ambas as expressões, sono e sonâmbulo, indicam para nós um estado de emancipação da alma e, consequentemente, de repouso do corpo. A concepção espiritualista é que nos importa, e passemos de largo sobre as lendas e superstições, como acontecia no século XVI, em que os sonâmbulos eram denominados de mal batizados, porque supunham tratar-se de uma afecção que tinha como causa o esquecimento de alguma palavra sacramental, ou de cerimônia importante por ocasião de ter sido batizado pelo padre. Dentro dessa concepção nada a inovar no resumo teórico do sonambulismo apresentado por Allan Kardec.
Os fenômenos do sonambulismo natural, diz ele, se produzem espontaneamente e independem de qualquer causa exterior conhecida. Mas, em certas pessoas dotadas de especial organização, podem ser provocados artificialmente, pela ação do agente magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sonambulismo natural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. Por que seria então mais extraordinário ou irracional o sonambulismo magnético? Apenas por produzir-se artificialmente, como tantas outras coisas. Os charlatães o exploram, dizem. Razão demais para que não lhe seja deixado nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatães junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, onde penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que lhe conceder direito de cidade. Para o espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico, é uma luz projetada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde ela se mostra descoberto. Ora, um dos fenômenos que a caracterizam é o da clarividência independente dos órgãos ordinários da vista. Fundam-se os que contestam este fato em que o sonâmbulo nem sempre vê, e a vontade do experimentador, como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos, quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos, quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesmas, e não por analogia. De uma causa única se originam a clarividência do sonâmbulo magnético e a do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós, e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares aonde sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas, de onde está o seu corpo, como por meio de um telescópio. Vê-as presentes, como se estivesse no lugar em que elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso é que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma do seu corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinido. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquela se entrega a um trabalho ativo. A vista da alma, ou do espírito não é circunscrita, e não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar órgão especial. Vêem porque vêem, sem saberem o motivo nem o modo, uma vez que, para eles, na condição de espíritos, a vista carece de foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco lhes parece estar nos centros, onde maior é a atividade vital, principalmente no cérebro, na região do epigastro, ou no órgão que considerem o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. O espírito, mesmo completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades, conforme ao grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringidos os tem quando ligado à matéria, a cuja influência está sujeita. É o que motiva não ser universal, nem infalível a clarividência sonambúlica. E tanto menos se pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado pela natureza e transformada em objeto de curiosidade e de experimentação. No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos encarnados, ou não encarnados, comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos, e servem de transmissão ao pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha.
é o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que o envolve. Essa também é a razão, porque uma assistência muito numerosa, e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. O sonâmbulo vê ao mesmo tempo o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência corpórea e espiritual, existências que, entretanto, se confundem, mediante os laços que as unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade faz que muitas vezes fale de si, como se falasse de outra pessoa. É que ora, é o ser corpóreo, que fala ao ser espiritual, ora este que fala àquele. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiência. Esquece-os parcialmente, quando encarnado em matéria por demais grosseira, porém dele se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau de instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação aos conhecimentos que porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarividência relativa às coisas presentes, ou dos conselhos que receba de outros espíritos. Mas, podendo seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível-lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma, e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa, à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo, e se sente transportado ao lugar, onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e, não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é a sua alma, ou espírito. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos, e ao alcance da mão, os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Embora um pouco longa, essa transcrição se fazia necessária. Em vez de apanharmos alhures, através de diversas citações, a teoria sobre o sonambulismo, preferimos recorrer ao resumo de Kardec, em que a lógica e a clareza estão em perfeita consonância com o sistema. Como vimos, para o Espiritismo, na opinião do mestre, o sonambulismo é mais do que um fenômeno, é uma luz projetada sobre a psicologia, para o estudo da alma, em que esta surge em estado, não de absoluta, porém de mais completa emancipação. Foi por isso que se disse que os magnetizadores pressentiram o mundo espiritual. Os adversários do espiritismo, criticando a reencarnação, estranham que, na sua nova vida corporal, o espírito esqueça todo o seu passado. O sonambulismo demonstra-lhes a improcedência desse reparo, eis que no relativo estado de emancipação, em que se encontra a alma do sonâmbulo, este, ao despertar, isto é, ao contato com a matéria grosseira, esquece todas as ocorrências. Ora, se assim acontece num estado momentâneo, e de relativa emancipação, sem o completo abandono do corpo, que dizer-se após um estado absoluto de separação e emancipação do espírito? Ainda aí o estudo da alma nos leva às mesmas e exatas observações, a que chegou o Espiritismo. Os magnetizadores em geral, confirmam a lição de Kardec sobre a analogia do sonambulismo natural e do artificial, salientando do mesmo modo a diferença das causas da produção do fenômeno, em um caso espontâneo e noutro provocado. Todos conhecem, diz Dupotet, os casos dos sonâmbulos naturais, entre outros, o do jovem seminarista, que se erguia durante a noite, e escrevia seus sermões,
fazendo-lhes correções minuciosas, compunha música, sabendo distinguir todas as notas, relia o que fora escrito, mesmo quando se lhe interpunha um cartão ou qualquer outro obstáculo diante dos olhos, os quais, de resto, se conservavam completamente fechados. Ora, isso, diz ele, é a imagem do que acontece no sonambulismo artificial. É certo, e já tivemos oportunidade de dizê-lo, que a finalidade do magnetismo não é a de provocar o sonambulismo, e sim a de curar os doentes. Agradecemos a providência graça que nos concede, adverte Gautier, projetando luz tão preciosa no meio das trevas da nossa ignorância, e não caminhemos além. Lembremo-nos de que não magnetizamos, para obter uma vã satisfação de amor próprio chicanando com as ideias e as palavras, porém, unicamente para aliviar os sofrimentos do doente, que se entrega aos nossos cuidados, à nossa benevolência, e à nossa caridade. O primeiro conselho que posso dar, diz Deleuze, é o de nunca se provocar o sonambulismo, mas deixá-lo vir naturalmente. Seria importuno que um doente pudesse acreditar que só lhe é possível a cura tornando-se sonâmbulo, pois, de 100 pessoas, apenas 10 caem no estado sonambúlico. Por isso, somente quando o magnetizador percebe que o paciente é sonâmbulo e se convence de que, nesse estado, ele poderá concorrer para sua própria cura, é que deve auxiliar a produção do sonambulismo. De um modo geral, e com apoio nos mais autorizados mestres, podemos apontar em resumo as principais faculdades sonambúlicas. O sonâmbulo vê através de corpos opacos, e a distâncias mais ou menos consideráveis. Ele vê o seu próprio mal, prevê as suas crises, e as dos outros, e anuncia a maneira, e a época do termo final. Vê a origem das moléstias, e pode indicar os meios mais acertados para curá-las. Experimenta momentaneamente a moléstia das pessoas com as quais foi posta em relação. Apresenta ao espírito tudo quanto sabe, e pode perceber, às vezes, o que não sabe. Lê o pensamento, ouve e responde sem que se lhe tenha falado. Magnetiza sem ter nenhuma noção dos processos magnéticos. Vê as radiações magnéticas, vê o fluido escapar-se das extremidades dos dedos do magnetizador e aponta este a sua qualidade e força. Executa em si mesmo, e nos outros operações cirúrgicas e percebe, quando os instrumentos e as mãos do operador se introduzem, e agem no interior do corpo humano. É suscetível de receber impressões morais, e receber sugestões para depois do despertar, quando perde a memória dos seus atos, e até do recebimento da própria sugestão, que persiste, todavia. Essas faculdades não existem sempre reunidas no mesmo sonâmbulo, convindo acrescentar, entretanto, que, como decorrência do estado de emancipação da alma, todos são capazes de ver os espíritos. Sobre a faculdade extraordinária de realizar intervenções cirúrgicas, Gautier nos aponta o caso da menina Madalena Durandi, que, afetada aos 7 anos, de um tumor canceroso na boca, foi abandonada pela medicina, que julgou inexequível a operação. Essa criança, em estado sonambúlico, no dia previamente por ela indicado, fez a incisão e cortou com o bisturi o tumor, cujas partes lhe saíam pela boca. Depois dessa primeira operação, realizou outras, até que a cura se verificou. O sonambulismo produzido pelos processos magnéticos consegue apurar e regular essas preciosas faculdades, ao passo que o sonambulismo provocado pelos hipnotistas não conseguiu realizar esses efeitos, segundo a opinião insuspeita do Dr. James Braid, citado por Boer. Os magnetizadores, diz Braid, o fundador do hipnotismo, asseguram positivamente poder realizar certos efeitos, que eu nunca pude provocar com o meu método, se bem que o tenha tentado. Os efeitos a que aludo são, por exemplo, ler a hora num relógio colocado por detrás da cabeça, ou na cavidade epigástrica, ler cartas dobradas, ou um livro fechado, reconhecer o que se passa, à distância de alguns quilômetros, adivinhar a natureza das enfermidades, e indicar-lhes o tratamento sem possuir conhecimentos médicos, magnetizar sonâmbulos na distância de muitos quilômetros, sem que eles tenham conhecimento da operação que se propõem a fazer.
Devo dizer, a este respeito, que não julgo razoável, nem mesmo conveniente, pôr em dúvida as afirmações de experimentadores, homens de talento e de observação, cuja palavra constitui autoridade em outras matérias, sob pretexto de que não fui pessoalmente testemunha dos fenômenos, ou que não pude reproduzi-los, quer pelo meu método, quer pelo deles. Onde estará a razão dessa diferença? Será porque os hipnotistas, agindo violentamente sobre os sentidos, desequilibram o sistema nervoso, ao passo que os magnetizadores, agindo de preferência sobre o plexo solar, denominado o cérebro da vida orgânica, conseguem melhor estabelecer aquele equilíbrio. Tópicos abordados: magnetismo espiritual, passes espirituais, passes magnéticos, energia espiritual, magnetismo animal, magnetismo e espiritismo, espiritismo, magnetismo, estudo do espiritismo, estudar espiritismo, espíritos encarnados, mundo dos espíritos, espíritos superiores, sonambulismo, magnetizadores espíritas, emancipação da alma, Allan Kardec, clarividência, hipnotismo. Quimera Audiolivros traz mais esta incrível obra, Magnetismo Espiritual de Michaelos, obra que fala sobre os passes espirituais e passes magnéticos, a energia espiritual e o magnetismo animal. Uma ótima obra para o estudo do magnetismo e espiritismo, importante para quem quer estudar espiritismo a fundo, e também o magnetismo. O estudo do espiritismo agradece.